Sejam todos bem-vindos a esse curso básico de programação do LabVIEW. Continuaremos nossos estudos agora trabalhando com as estruturas no LabVIEW. A figura que vocês estão observando mostra vários tipos de estruturas presentes no LabVIEW. Uma delas é a sequence. Ele é bastante usado, veremos os detalhes dele, né? Nós vimos um exemplo dele utilizando o pisca-pisca. Em segundo lugar é o case. Depois temos o for loop, o while loop, né? o nodo para fazer fórmulas, variáveis globais e variáveis locais que serão apresentadas nesta videoaula. Comecemos com o for loop. O for loop realiza uma operação em certo número de vezes. A letra N, que está localizada aqui na parte superior esquerda, representa o número de vezes que queremos que o for loop se repita. A letra I representa quantas vezes o for loop já se repetiu. Então, basicamente, esse aí é o for loop. Aqui nós temos um pequeno exemplo, né? Temos uma função que gera números randômicos de 0 até 1, e ele vai ser mostrado aqui no indicador. E temos uma função wait, ou uma função delay. Ele vai esperar 1000 milissegundos, quer dizer, um segundo entre cada execução dentro do for loop. E nós podemos parar em qualquer momento, né, esse for loop apertando esse botão stop. Até isso aqui vai ser executado até que o i seja igual a 99. Então são 100 vezes que vai ser executado o for loop, porque ele vai começar em 0 e vai até o 99. Perfeito? Vamos observar aqui um exercício, né, que está sendo pedido. Mostrar a tabela de multiplicação do set no painel frontal. N2 deverá iniciar em 0 e finalizar em 12. Então, esse aqui é um exercício para você realizar. Eu vou dar uma sugestão básica aqui. Você vai criar um BI, né? O painel frontal praticamente está sendo mostrada aqui na nossa apresentação, né? Como são 12 números, aqui no N você vai colocar o quê? Vai colocar o número 12, perfeito? Aqui, o número 12. Tá? Muito bem. N1 e N2, né? O resultado vai estar aqui, ele vai ser N1 vezes N2. N1, que vai estar aqui, N1. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar N1, né? Você vai escolher a função de multiplicação, que eu estou representando aqui mais ou menos, né? Ele vai ser multiplicado por N2, tá? Mas N2 que vai estar aqui, muito bem. N2, na verdade, vai ser quem? Ele vai ser um indicador. E quem vai gerar esse dado ou essa informação vai ser o i, né? O i do for loop. E o resultado vai ser mostrado diretamente no indicador N1 vezes N2. Basicamente, esse seria nosso exercício utilizando o for loop. O while loop. O while loop irá realizar uma operação enquanto uma condição for verdadeira ou não, né? Isso é estabelecido através de um valor chamado de booleano, que nós estamos observando aqui. Então, ele que vai definir se o código dentro do while vai ser executado ou não, né? Vai continuar sendo executado ou não. Esse tipo de valor só pode ter dois estados, porque ele é um booleano. Pode ser verdadeiro, true em inglês, ou false em falso, né? Então, você vai definir em que situação ele vai sair. Geralmente, você coloca aqui um controlador booleano, né? E ele vai, ao ser apertado, né? Toda essa condição, ou essa condição aqui vai ser verdadeira e vai sair falso, né? E vai sair normalmente falso.
você pode configurar o estado no qual você quer que saia o while loop. Essa variável que deverá transmitir um estado booleano é ligado na seta circular, como eu mencionei aqui, localizado no canto inferior direito do while, chamado conditional terminal. Entretanto, ele pode ser movido em qualquer ponto, tá? Dentro do while. Enquanto o estado for verdadeiro, o while fará a operação. Se porém ele mudar para falso, o processo irá ser finalizado, né? Essa é a sua condição normal de operação. A letra I representa o número de vezes que o while já executou a operação. Então você tem essa letra I aqui e vai trabalhar da mesma forma que o for trabalha. Muito bem. Programar o seguinte código e logo discutir sobre seu funcionamento. Muito bem. Então façam esse código e vejam como está funcionando, né? Esse aqui, o while loop, ele será executado até que, né, nós tenhamos uma condição falsa no botão stop que vocês estão observando, né, na tela. Perfeito? Exercício, né, com while loop. É o mesmo exercício que foi solicitado para o for, perfeito? É o mesmo exercício, não muda nada. Então, uma sugestão para resolver esse exercício: você vai ter, né, o while, a condição aqui do while. Você também terá aqui em que momento ele deve sair, né, ou deve ser finalizado. Da mesma forma, você vai ter aqui o resultado N1 vezes N2, né? Vezes N2, que é esse indicador. Você terá aqui também N1, você multiplicará ele, né, por quem? Pelo I. E você precisa visualizar também o N2, então vai colocar aqui um indicador, N2. Né? Perfeito? Você vai colocar aqui o N2. Entretanto, quando que vai sair? Vai sair quando N2 for maior. Você vai colocar aqui uma condição, né, de maior ou maior igual, tá bom? A uma constante. Qual vai ser essa constante? Né? Essa constante pode ser, se você coloca maior ou igual, vai ser 12. Se você coloca maior, vai ser 11. Então, aí ele vai sair. Basicamente, esse seria o exercício proposto, né, nessa parte da nossa videoaula. O shift register. Desculpem. Estamos aqui. O shift register. Os shift registers são utilizados quando se quer armazenar qualquer tipo de valor de variáveis, tais como numéricas, arrays, booleanos, strings, etc., de um ciclo, de um loop para o próximo. Aqui nós estamos observando um programa, né? Você tem o while loop e tem essa condição. Ele vai ser executado, né? Basicamente quando? Vai ser executado enquanto o i, né, seja menor que 100, ou enquanto 100 seja maior do que i. Né? Nesse momento, o que você vai ter? A condição vai mudar e vai sair do while loop. Aqui nós temos uma entrada de um valor, esse pode ser uma constante, etc., mas vai entrar só uma vez, né, no while loop. Aqui temos o 0, que ele entra também no momento inicial, na primeira execução, passa por esse shift register que nós estamos observando aqui. Esse valor 0 é somado com esse número e o resultado vai ser dividido por 2. Esse resultado entra aqui e vai ser o mesmo para a próxima execução, que vai vir aqui, né? E aí ele vai continuar sendo executado. Perfeito? Até que esta condição aqui seja falsa.
A seta que aponta para cima do lado direito representa o valor que será armazenado. Então, esse aqui vai ser o próximo valor para a próxima execução, né? Ou seja, cada ciclo, o valor de saída ficará gravado nela até que seja usado. Aqui também estamos observando um shift register, né? No for loop. No anterior era no while loop. Já a seta do lado esquerdo, que aponta para baixo, estamos falando desse aqui, é o valor do ciclo anterior. O zero ligado a ela é o valor inicial. Agora vamos ver o case structure. Um case consiste em 2 ou mais subdiagramas, sendo que cada um deles representa uma opção, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ter, temos esse case, perfeito? Mas essa tela que nós estamos enxergando a verde, né? Essa que está aqui, é para o caso true. Atrás dessa tela, se eu aperto aqui, eu vou enxergar a parte falsa. Então, quando seja true, vai ser executado, né, todo o código que esteja dentro desse retângulo. E quando seja falso, respectivamente, também será executado todo esse código que você colocará na condição falsa. Para esse caso, você tem duas situações. De aqui, não. Aqui você pode ter inumeráveis situações. Quem define se são 2 casos ou se é um case, né, com muito mais casos? É a entrada. Essa entrada aqui está num booleano. O booleano pode ser verdadeiro ou falso, então ele vai assumir true ou falso aqui, né? Já no caso do case, você colocou aqui uma entrada, né? Foi colocada uma entrada numérica, então ele pode ter infinidade aqui de casos. Perfeito? As opções são pré-estabelecidas pelo programador e comparadas a um valor de entrada, né? Esse aqui é o valor de entrada. Então, se eu tenho o número 3, vai ser executado aqui, né, o programa que eu tenha na janela 3. Se eu tenho o número 2, vai ser executado o programa que eu tenha na janela 2. E como eu disse, navego de janela em janela, apertando a setinha para a direita ou para a esquerda. Ok, muito bem. O seletor é esse aqui, né? O sino de interrogação. O padrão de entrada é booleano, mas pode ser facilmente modificado simplesmente ligando valores numéricos ao seletor. Se um número negativo for ligado ao seletor, ele entenderá este número como sendo 0. Então, não aceita números negativos. E se for ligado um número maior que o maior número do case, ele será entendido como um maior número. Perfeito? O seletor poderá ser colocado em qualquer posição da borda esquerda e ele automaticamente se adequará à variável a ele ligada. Valores que se encontram na entrada da janela do case poderão ser utilizados por todos os estados do case. Não é obrigatório que haja no case valores de entrada ou saída, mas se houver algum valor de saída, em algum estado do caso, todos os demais estados deverão prover um valor de saída. Por exemplo, eu tenho um case aqui. Esse aqui é o true, ok? O true. Eu coloquei aqui uma saída. Então, ele tem uma saída aqui. No falso, no caso do falso, eu também devo gerar, né, um valor para ele, mesmo sendo 0 ou qualquer outro valor. Então, isso aqui é bastante importante, porque se fosse no caso falso, ele não pode ficar indefinido, né? Agora, quando entrada, você coloca aqui uma entrada, um valor, né? Você pode ou não pode usar, né, um caso, isso não é problema, certo? Então, você simplesmente não vai assumir um valor. Mas já no caso de saída, é obrigatório você ter um valor de saída para todos os casos. Vamos colocar aqui o exemplo de um case. Nós estamos visualizando aqui um exemplo utilizando o while. Dito seja de passo, a estrutura básica de programação no LabVIEW, todos os programadores sempre começam fazendo while. Estão vendo essa estrutura while? Então,
Normalmente esse é o programa, né, onde vai alocar todo o código, né, dentro desse while e vai parar o programa apertando esse stop. Esse é um caso geral. Aqui nós temos um seletor. O que faz esse programa? Esse programa faz. Se você aperta o seletor, você vai mostrar nesse indicador tipo string a palavra verdadeiro. Então, eu tenho uma constante aqui, né, verdadeiro, sendo jogado para esse indicador. E no lado falso, eu devo ter, provavelmente, a palavra falso. Vamos tentar implementar esse código. Perfeito? Né? Aqui eu vou criar um novo VI. Muito bem, vou fechar esse meu VI anterior. Rapidamente aqui, vamos colocar as janelas, diagrama de blocos e o painel frontal. Como a gente disse, primeiro vamos organizar isso aqui, né? Trocar de ordem para que fique de forma semelhante ao nosso exemplo. Vamos colocar o botão. Esse botão foi chamado de seletor. Vamos agora colocar um indicador tipo string. Está aqui, eu vou chamar indicador string. O botão stop, acredito eu que seja mais fácil, né, colocar. Posso colocar qualquer comentário aqui. Programa sample. Muito bem, né? Agora vamos fazer o programa. Em primeiro lugar, colocar nosso while, botão direito, o while loop, inicio e solto, né, no ponto desejado, né, mais ou menos eu calculo qual vai ser a área necessária, botão direito em cima, né, dessa condição de saída e criamos aqui um controlador. O controlador está aqui, que é o botão stop. Muito bem. Agora nós temos que utilizar o case, botão direito em estruturas, aqui, né, o case. Esse case, muito bem, colocamos aqui. Então, caso seja verdadeiro, você deve colocar aqui o que, né? Botão direito aqui e criar constante. Bom, aí não saiu a constante, então eu posso criar essa constante aqui do lado de fora. Criar constante. E vou colocar verdadeiro. Muito bem. Vou arrastar esse verdadeiro para dentro do case. E agora sim, vamos fazer a junção, né? Juntar os fios. Perfeito. Você vê que ainda está quebrado aqui. Por quê? Porque não tenho uma condição na parte, né, falsa. Então, na parte falsa, vamos colocar aqui a condição, botão direito, criar constante e falso. Você vê como, né, já não está entrecortado aqui a setinha de RAM e vamos executar o programa. Falso. Aperto verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Perfeito? Stop. Aí sim pararemos o programa. Eu não preciso mais apertar esse botão aqui de execução contínua. Quando eu faço um projeto, eu tenho que fazer dessa forma, porque não sempre você vai utilizar o LaView para fazer executar um programa. Você quando desenvolve uma aplicação, vai gerar um executável, né? E o executável vai ser aberto, começar a ser executado e vai sair quando você aperta o botão de sair. Então, nesses casos, é importante utilizar este tipo de estrutura.